Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Rádio Assunção. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos, inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Oi, eu sou o Sapo. Queria dizer que adoro mosquitinho. Sabe o Aedes aegypti? Uma delícia. Eu tô ajudando no combate à dengue, viu? E você, tá fazendo o que para combater o mosquito? Dê também seus pulos virando garrafas, evitando deixar água em pneus e colocando terra nos vasos. Te dou um beijo se fizer isso. Quer não? Tá bom, mas faz a sua parte. Y Comunicação. A gente faz mais que propaganda. ycomunicação.com.br. Para uma vida tranquila, pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença. Faça contratos seguros. Contrate sempre um advogado. Para uma vida tranquila, conte com a Pronto Service. Assessoria e consultoria para municípios, pessoas físicas e empresas. Administração de imóveis e tudo para a sua segurança administrativa. Pronto Service. Ligue 3291-3588, Avenida L 780, primeiro andar, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você. Profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, Rádio Assunção Cearense, AM 620, Rádio Esperança FM 106.1, Rádio Cultura FM 87.9 e mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. O tema hoje é um tema extremamente importante e eu fico satisfeito de trazer pela primeira vez a médica endocrinologista, a doutora Adriana Forte, que é professora da Universidade Federal do Ceará, diretora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão e uma das maiores especialistas em endocrinologia e, sem dúvida, dentre as 5 maiores especialistas no mundo acerca do diabetes. Doutora Adriana, seja bem-vinda, vamos conversar aqui com nossos ouvintes, é só ligar pelo Facebook, facebook.com/Arruda Bastos, pelo Twitter, twitter.com/Arruda Bastos. Doutora Adriana,
tema importante, vamos passar aqui meia hora discutindo diabetes, tanto para os profissionais de saúde como para a população em geral. Olá, doutor Arruda, é um grande prazer estar aqui, nos encontrarmos novamente, inclusive prazer enorme estar com os ouvintes dessa cadeia cearense de saúde e nos encontrarmos aqui fazendo saúde nesse seu programa que é um grande sucesso e que tem tanta audiência e que é muito importante para a classe médica, para os ouvintes todos de uma maneira geral, com um tema que a gente sabe que é uma prioridade em saúde pública, concorre para a primeira causa de mortalidade e morbidade da nossa população e que, portanto, nós todos estamos muito interessados de estarmos aqui discutindo, conversando a respeito, para melhorar cada vez mais essa qualidade de vida. Doutora Adriana, chegando já aqui a primeira pergunta do nosso amigo aqui, o Almir Pereira. Ele pergunta pela internet, como identificar o diabetes? É uma excelente pergunta para começar a conversa, né? Na realidade, Almir, bom, como é que você está? É um prazer estar conversando com você. E esse é um ponto importante. O diagnóstico de diabetes, ele é feito por um exame de sangue. Ele é feito pela dosagem do açúcar no sangue, que a gente chama de glicemia. E quando esse valor da glicemia, que é a medida do açúcar de sangue, em jejum é maior do que 126 miligramas por decilitro, nós dizemos que esse paciente está diabético. Quando esse valor também é dado por um teste oral de tolerância à glicose, que é a medida do valor não só em jejum, mas após o paciente ingerir uma quantidade de glicose tomada via oral, depois 2 horas da ingestão dessa glicose, que alguns pacientes precisam fazer esse teste, e esse valor é maior do que 200, então também é dado diabetes. E também uma medida dessa glicemia, dessa coleta do sangue, em qualquer hora do dia, e esse valor dá maior do que 200, também é um dado diagnóstico de diabetes. Agora, é muito importante a gente falar a respeito de que, de uma maneira geral, o diabetes tipo 2, que é o tipo do diabetes que ocorre na população adulta, em geral acima de 30 anos, é um tipo de diabetes que não tem sintomas. Então, isso é muito importante que a gente fale para a população. Então, se não tem sintomas, nós precisamos saber quais são os fatores de risco, quais são os sinais que poderiam alertar essa população, para que essa população, de uma maneira geral, procurasse um serviço de saúde para procurar fazer o seu exame. Então a gente pergunta assim, todo mundo deve procurar fazer um exame de açúcar no sangue, de glicemia, para dar esse diagnóstico, né, doutor Arruda? Quer dizer, todo mundo deve fazer esse exame para ter esse diagnóstico, já que o diagnóstico, né, é dado por um exame de sangue? E a resposta deve, né, doutor? Pelo menos aí é que vai. As pessoas que têm os fatores de risco, né? Então vamos a outra pergunta aqui do nosso ouvinte, da dona Denise Cordeiro. Ela pergunta o seguinte, quais são os fatores de risco para diabetes? Então é isso, quer dizer, quem preferencialmente na população deve logo se preocupar para fazer esse exame? São as pessoas que têm os fatores de risco. Os fatores de risco são quem é obeso, que a gente sabe que hoje a obesidade é o grande vilão para desenvolver diabetes. Quem tem herança, quem na família tem alguém que já tem diabetes na família, então essa hereditariedade, a herança é um grande fator. Quem é a mulher que já teve um filho que ao nascer pesou mais do que 4 quilos ao nascer, isso é um fator também importante para ter um dado que possa ser importante, risco de ter diabetes. Quem é sedentário, quem é hipertenso, porque a conexão de diabetes mellitus com hipertensão arterial é um fator muito importante. Quem também já tem alguma infecção muito concorrente, que tem infecção múltiplas, infecção urinária de repetição, a mulher que tem infecção genital de repetição. Então, essas pessoas que têm infecção de repetição, em geral, também pode ser um fator de risco para ter diabetes. Essas pessoas devem procurar o sistema de saúde para saber se tem realmente, fazer o seu exame para saber se tem diabetes. E também as pessoas além de 40 anos, porque a prevalência de diabetes, ela aumenta com relação à idade. Por exemplo, na população geral, a gente acha que a população geral tem uma prevalência de 11% de diabetes. Mas quando a gente pega só uma faixa mais velha, uma faixa mais de idosos, acima de 65 anos, essa prevalência já vai para 17%, 18%. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência vai aumentando. Então, o fator idade também é um fator de risco para diabetes. Bom, tem um ouvinte na linha, vamos escutar, Albano?
Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, vamos pro ouvinte, agradecendo a audiência. Qual é a pergunta? Bom dia, doutor Arruda. Opa, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Diga lá. Bom dia aí pro Ronald. Doutor, eu queria só saber se aquele testezinho que a gente faz em casa, furando o dedo, assim, em jejum, assim, antes de comer alguma coisa, se aquele teste, na realidade, mostra, é válido, mostra aquilo que nós temos em termos de diabetes, qual é o grau, se ele feito em casa ou se é necessário um exame com um hemograma completo do sangue da gente. Doutora Adriana, pode responder. Tá, aquele teste em casa ele é muito bom, realmente, para principalmente acompanhar para quem já tem a doença, para fazer uma avaliação para quem já tem a doença. Realmente, para dar o diagnóstico mesmo, é importante que seja feito um exame tirando o sangue venoso. Porque, como o diagnóstico é uma coisa muito séria, muito importante, eu ter o diagnóstico, eu tenho ou não tenho diabetes. Então, é necessário que tenha o exame venoso, porque só esse valor pela glicemia venosa, por todos os protocolos internacionais, é que caracteriza o diagnóstico de diabetes. Mas aquele exame com uma fita que esteja ainda dentro do prazo de validade e o aparelhinho funcionando corretamente, ele é muito útil para ser acompanhado o tratamento para quem já tem o diagnóstico. Doutora Adriana, pinga fogo aqui, chegando pela internet, 2 ouvintes perguntando o que é hiperglicemia e o que é hipoglicemia. Ah, excelente. Na realidade, hiperglicemia é o excesso de glicose no sangue. Hiper, tá mais. A glicose no sangue está elevada. Então, na realidade, é que faz o diagnóstico de diabetes, é quando a glicose está elevada nos pacientes que já têm o diagnóstico. Então, o paciente começa a urinar muito, a ter muita sede, a ter mais fome. Em geral, quando está muito alta essa glicose, ele perde peso. E a hipoglicemia é a queda do açúcar no sangue. A hipoglicemia é um dos principais efeitos colaterais de alguns medicamentos que são utilizados para tratar o diabetes. Então, a hipoglicemia pode acontecer no paciente que está usando insulina, a hipoglicemia pode ocorrer no paciente que está tomando as sulfonilureias, por exemplo, quem toma glibenclamida, quem toma glicazida, quem toma esses medicamentos para tratar o diabetes tipo 2 pode acontecer. E ela ocorre quando o paciente toma um excesso da medicação ou quando o paciente deixa de se alimentar na hora conveniente. Então, é preciso o paciente que é tratado para tomar diabetes saber quais são os sintomas de hipoglicemia, que são, em geral, uma tontura, um mal-estar, uma sudorese, às vezes dá um ataque cardíaco, o coração começa a bater muito forte. E isso é importante ele ter, saber como é que são esses sintomas, porque ele deve logo procurar comer um alimento, um suco de laranja, comer algumas bolachas, comer uma banana, para poder esses sintomas passarem logo, porque se o paciente não procurar um alimento, esses sintomas podem se aprofundar e até levar ao coma. Então, é importante o paciente ter conhecimento do que é hipoglicemia, por que ela ocorre, quais são os sintomas e que o paciente deve fazer quando tem hipoglicemia, que é mais importante do que a hiperglicemia. Bom, doutora Ana, chegando aqui uma outra pergunta pelo Facebook. A paciente leu que tem vários tipos de diabetes. Ela pergunta quais são os tipos principais. Então, nós temos principalmente o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e eu até que diria o diabetes da gravidez, o diabetes gestacional, que eu acho que é fundamental que a população também conheça. Qual é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é aquele onde há destruição total do pâncreas e que ocorre principalmente na criança e no adolescente. E como o pâncreas tem uma destruição total, então não há nenhuma fabricação do hormônio que queima o açúcar no sangue, que é a insulina. Como não há fabricação de nenhuma quantidade de insulina, já aí a gente deduz que o tratamento é principalmente tomar insulina e que não há como tratar com a medicação oral. O paciente precisa utilizar a insulina. E o diagnóstico desse diabético tipo 1, que dá mais na criança e no adolescente, ele termina sendo mais fácil, porque os sintomas são muito presentes. A criança começa a ter muita sede, a ter muita fome, a ter urinar muito, a perder peso. Em geral, começa a ter vômitos. E aí é mais fácil que a população já procure um serviço de saúde e que aí é mais fácil para o médico dar o diagnóstico,
com esses sintomas, fazer um exame de sangue e já dar o diagnóstico de diabetes. E claro, tem que ser dado o diagnóstico também fácil e logo, porque senão a criança, se entrar no serviço de saúde, não for dado o diagnóstico de diabetes e for, por exemplo, colocado um soro glicosado, isso vai complicar e a criança vai até entrar em coma. E por incrível que pareça, ainda acontece uma cetoacidose e coma numa criança por um diagnóstico errado, num sistema, na fase inicial. Então, esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 só ocorre em cerca de 10% de todos os pacientes diabéticos da nossa população. O tipo mais comum é o chamado diabetes tipo 2, que ocorre na população mais adulta e que esse é o tipo onde não é só a falta relativa da insulina, mas também a falta da ação da insulina, de fazer com que a glicose entre na célula para dar a nossa energia, para a gente sobreviver bem. Então, há um defeito múltiplo, né, de falta relativa da insulina, de falta da ação da insulina. Por isso que o tratamento precisa de mais de um medicamento. E por isso que o paciente não tem que ficar preocupado, tem que tomar um medicamento, 2 medicamentos, porque o mecanismo de ação é diferente de cada medicamento. Porque a fisiopatologia da doença é também variada, não é só a falta, mas também a ação que é diferente da falta da ação na insulina. E, em geral, acontece no paciente mais adulto. E, em geral, o paciente não tem sintomas, como eu já falei. Precisa ter os fatores de risco para procurar fazer o seu exame para dar o diagnóstico e aquele que tem, em geral, a herança. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Doutora Adriana, chegando aqui pela internet, uma pergunta da dona Lia Aguiar. Ela está grávida já de 8 meses, ela escutou a senhora falar do diabetes gestacional. A senhora podia complementar? Ai, então? sem dúvida. Que bom, Lia. Você vai me permitir completar a minha resposta, que o doutor Arruda que tinha me cortado, né? Que é fundamental. E você sabe que nós temos uma prevalência desse diabetes gestacional de 8,4% aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, doutor Arruda, nós fizemos essa pesquisa. Ou seja, 8 em cada 100 mulheres aqui tem um diabetes gestacional. E se não for tratada convenientemente, pode ter um feto nascendo muito grande, grande demais para o nascimento, problemas pulmonares ao nascimento, aborto, o feto morrendo na fase terminal da gestação. Ou seja, as complicações são muito importantes do diabetes gestacional se não for diagnosticado. Diabetes gestacional é o diabetes que só ocorre durante a gestação. Em geral, após a gestação, a mulher deixa de ter o diabetes. Apesar de que a mulher que tem o diabetes gestacional, ela tem 5 vezes mais a possibilidade de desenvolver o diabetes tipo 2 após a gestação, 5 anos, 10 anos depois da gestação. Esse diabetes, ele tem que ser feito, em geral, é feito uma glicemia de jejum no começo da gestação, mas se essa glicemia de jejum é normal, é necessário fazer na 24ª semana da gestação, o chamado teste oral de tolerância à glicose, para poder, que é um teste que toma aquela glicose oral para poder saber se realmente não tem o diabetes mellitus gestacional. Doutora Adriana, eu lembro aqui que antigamente, quando eu era estudante, tinha aquela curva glicêmica. Eles faz muito curva glicêmica? Não, a curva glicêmica foi substituída... Eu tô velho, é? Porque... Não, ela foi substituída pelo teste oral. A curva glicêmica eram 5 pontos de coleta exato, de sangue. Bem. Hoje só precisa da glicemia de jejum e uma outra coleta 2 horas após. A senhora podia dizer qual a diferença, então, desse teste de tolerância para o exame pós-prandial? Tem, porque tem indicações diferentes? Tem indicações diferentes, porque o exame pós-prandial, ele é feito após uma refeição normal. Eu peço uma glicemia pós-prandial para eu ver como é que está o controle do tratamento do paciente que já foi diagnosticado. E eu peço esse exame após 2 horas o café da manhã, ou 2 horas após o almoço, para eu saber se o tratamento que eu estou fazendo está dando também um controle também para uma glicemia pós-alimentação. E o teste oral é um teste de diagnóstico. Eu faço para saber se o paciente tem ou não. O teste oral não precisa ser repetido. Isso é muito importante. Tem muita gente solicitando o teste oral depois, quando o paciente já foi dado o diagnóstico. Não precisa ser repetido outra vez, depois que eu já dei o diagnóstico de diabetes. É um teste de diagnóstico, não é de acompanhamento de tratamento. Isso é importante, isso é muito importante, doutora Adriana, porque... os profissionais, esse programa é muito assistido, muito escutado, tanto no Ceará, aqui na capital, como no interior todo, e os médicos realmente eu vejo, muitas das vezes chega no consultório, o
paciente é diabético há muitos e muitos anos e tem lá um teste de E as de indicações, né? também, doutor Arruda, se a glicemia de jejum já é alterada, não precisa solicitar. Se eu tenho um paciente que ele vem com bastantes fatores de risco, eu também não vou solicitar logo um teste oral. Eu tenho que primeiro fazer uma glicemia de jejum, porque ele, com certeza, um paciente que tem bastante fatores de risco, ele já deve ter uma glicemia de jejum alterada. Agora, se ele tiver com a glicemia entre 100 e 126, mas não está maior do que 126, aí sim eu também tenho indicação de fazer um teste oral de tolerância à glicose, porque ele pode ter uma glicemia de jejum alterada, não é ainda diabético, mas no teste oral de tolerância à glicose, após 2 horas, ele já está com a glicemia de 200 ou maior de 200 e ele já ser diabético. Doutora Adriana, uma pergunta aqui do estúdio aqui do Carlos Albano, que é um dos maiores operadores do Rádio Cearense, e também do jornalista Ronald Machado. A senhora falou que a obesidade é um fator de risco. E o tamanho da barriga, o tamanho da circunferência abdominal, tem alguma relação com diabetes? Tem. Então, é a obesidade visceral, que é um fator de risco maior do que a obesidade que a gente analisa pelo índice de massa corporal, que é a obesidade total. Essa obesidade visceral, ela é muito mais importante. Por quê? Porque essa obesidade visceral, ela está muito mais relacionada com a fabricação de fatores hormonais que são inflamatórios, de uma maneira geral, para o organismo. E que está muito relacionada com a chamada resistência à ação da insulina. Em geral, quando a gente observa que o paciente tem obesidade abdominal, obesidade visceral, em geral, quando fazer a avaliação, se ele tem já resistência à ação da insulina, ele já tem resistência à ação da insulina, que é o dado inicial do desenvolvimento do diabetes e da hipertensão também. Necessariamente tem ligação com o diabetes. Tem ligação com diabetes. Ele já é um passo inicial, do desenvolvimento de diabetes. Já deve ser uma pessoa que deve estar prevenindo e muito o desenvolvimento de diabetes. Muito mais do que o obeso por inteiro. E para ele estar prevenindo o desenvolvimento de diabetes, a primeira coisa, ele está diminuindo essa obesidade visceral. Bom, doutora Adriana, uma pergunta que chega pela internet, a dona Maria Lima, lá do município de Groaíras, pergunta o seguinte: quais as complicações de um diabetes não tratado? Olá, ou até dona... mesmo tratado, quais são as complicações? Eu acrescento, quais as complicações mais frequentes do diabetes? Olá, dona Maria, tudo bem aí em Groaíras? Então, as complicações do diabetes, que é exatamente por causa das complicações do diabetes que a gente procura tratar e fazer com que o paciente que é diabético entenda que é importante o tratamento adequado, são complicações vasculares. É exatamente o espessamento dos vasos que leva a essas complicações. É complicação por o lado do olho, chamado retinopatia diabética, que pode levar a cegueira. A principal causa de cegueira adquirida na população é por conta do diabetes. As complicações por lado dos rins, que começa com a perda de proteína pelo rim, e aí em diante pode levar a insuficiência renal e até hemodiálise. 30% das hemodiálises são por diabetes, quer dizer, uma das principais causas de hemodiálise é o diabetes. Complicação por lado do coração, o infarto agudo do miocárdio é uma das complicações importantíssimas do diabetes. O derrame cerebral é uma complicação do diabetes. Aquelas complicações dos membros inferiores, exatamente porque o diabetes tem a neuropatia, que é o problema da dormência nos membros inferiores, e depois o problema da circulação periférica dos diabetes, por causa do problema dos vasos. Isso pode levar a feridas, as feridas que não cicatrizam, as feridas que poder evoluir para o chamado pé diabético, e aí evoluir para a amputação, que a gente fica muito triste quando a gente vê um paciente que está levando a amputação pelo diabetes. Então, essas complicações são muito importantes, são muito temíveis, né, no diabetes. E mais ainda, dona Maria, essas complicações podem ser evitadas. Isso é que a gente fica preocupado e quer sempre avisar o paciente diabético, é que se ele tiver um controle adequado do diabetes, ele pode evitar essas complicações. O que é controle adequado do diabetes? É ter a sua glicemia a mais próxima possível do valor mais normal. É ter a pressão também o mais próximo possível do normal. É ter os seus valores de lipídios, de colesterol também o mais próximo possível do normal. O seu peso, porque o peso é importante para controlar o diabetes. E para isso, o paciente precisa tomar os seus medicamentos corretamente. Muitas vezes eu vejo lá no centro de diabetes, os pacientes controlam a glicose, aí eles dizem assim, eu fiquei melhor, eu vou diminuir minha dose, eu vou parar de tomar meu remédio, porque minha glicose melhorou, então se eu continuo
continuar tomando o remédio, ela vai baixar demais. Não, minha gente. Quando aquela medicação que foi prescrita pelo seu profissional foi calculada para baixar aquela sua glicose, é necessário que você continue tomando aquela sua medicação, porque é por causa daquela medicação que você baixou o seu valor de glicose no sangue, que você baixou os seus valores de pressão também, os seus valores de pressão ficaram mais baixos e normais. E é importante isso aí para poder você adequar os seus valores normais e prevenir as suas complicações. Vamos lá, Bando, vamos pro ouvinte, né? Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, vamos passar para o ouvinte. Qual é a pergunta, por favor? Alô? Alô? Doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu Boa queria tarde. saber o seguinte, se esse controle da glicemia, a gente precisa furar os dedos 3 vezes de manhã, depois do almoço 2 horas e depois da janta 2 horas, ou só esse de jejum de manhã resolve? Meu amigo, depende do tipo de diabetes que você tem. Por exemplo, se você tem um diabetes tipo 2, que é tratado com medicamentos, você tem um controle muito importante, que é a glicohemoglobina, que é aquele exame que você deve fazer a cada 3 meses, que reflete a média das suas glicemias num período de 3 meses. Quando você está com aquela glicohemoglobina normal, você não precisa estar fazendo esse exame de ponta do dedo todas as horas do seu dia. Você pode até fazer uma vez por dia e fazer em horários diferentes. Uma vez de jejum, uma vez 2 horas após o almoço, uma vez 2 horas após o jantar, uma vez 2 horas após o café da manhã, para você ter uma ideia. Essa glicohemoglobina é importantíssima que você faça a cada 3 meses. Se não puder a cada 3 meses, você faça pelo menos a cada 4 meses ou a cada 6 meses, porque ela dá uma ideia de como é que está o seu controle no período de 3 meses. Mas depende também do que eu estou falando, dependendo do que você está tomando de medicação. Já, se o senhor toma realmente a insulina, aí já modifica um pouco, porque a dose da insulina pode ser que modifique em função dos valores de glicemia que você tem em determinados horários. Por exemplo, você toma uma insulina uma vez só ao dia à noite, talvez você precise fazer a glicemia de jejum com mais frequência. Então depende muito da medicação que você está utilizando, e aí você deve conversar com o seu médico que está prescrevendo a sua medicação para saber qual é a necessidade que você tem para ajustar suas doses de insulina ou para ajustar o seu tratamento, com a necessidade que ele tem para avaliar esse controle que a gente chama de automonitorização, que é exatamente essa glicemia capilar feita na pontinha do dedo, que vai ser útil para ajustar as suas doses de tratamento. Bom, estamos entrevistando a doutora Adriana Forte, que é professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, diretora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, uma das maiores especialistas em diabetes de todo o mundo. Eu tenho mais um ouvinte... Doutor Arruda, essa expressão do mundo... eu conheço, sei as publicações Tô que a senhora brincando, é muito tem, carinho dele. Vamos adiante, não vamos perder tempo com isso. E eu digo que eu passei 7 anos na secretaria, conheço bem o seu trabalho, se é modéstia sua, você é uma das maiores especialistas. Se tivesse adiante. outro mundo, eu dizia até que Bom, vamos lá, conversar com os ouvintes. Mas vamos no ouvinte para a pergunta. Pode perguntar? Boa tarde. Opa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutor Arruda. Opa, boa tarde. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde, meu ouvinte, um Valci prazer. Gonçalves. Me diga uma Como coisa. vai, meu amigo? Que prazer. O prazer é nosso. Doutora Adriana, me diga uma coisa. É verdade que a diabetes pode levar ao Alzheimer? Isso é verdade? Tem uma relação muito grande, sabia? Tem uma relação muito grande. Vários estudos têm feito uma relação direta de que há uma frequência maior do Alzheimer com a população diabética. E como prevenir isso, doutora Adriana? Tudo também é em função de controle. Esse controle glicêmico do diabetes é a base, né, de prevenção de qualquer complicação do diabetes, de qualquer complicação de doenças que estão associadas ao diabetes. O controle glicêmico é fundamental, porque qualquer doença que seja vascular, é fundamental que a gente esteja controlando o controle glicêmico, o controle lipídico e o controle da pressão arterial. Quer dizer, todas as associações de doenças com diabetes, todas as complicações que o diabetes tem, o controle glicêmico, da pressão arterial e de lipídios estão sendo relacionados. Porque a hiperglicemia, ela se desdobra em alterações várias no organismo. Ela se desdobra em cadeias de alterações metabólicas intracelulares que são
tão importantes a nível de neurônios, a nível de células vasculares, a nível do que a gente chama de coisas, de fatias das camadas vasculares chamadas endotélios, e que estão espalhadas pelo organismo inteiro, e que são essas alterações que vão decorrentes e são a base do início dessas doenças todas, inclusive das doenças mais modernas também. E que o diabetes pela hiperglicemia está como base dessas doenças todas. Doutora Adriana, chegando aqui pela internet, outra pergunta, o seu Joaquim Carlos. Ele pergunta se o diabetes pode também causar impotência sexual. Com certeza, seu Joaquim. A impotência é também uma complicação do diabetes e que é reversível até, inclusive, com o bom controle. É impressionante como, quando eu falo assim, parece que tudo é o bom controle, mas tudo é o bom controle. O bom controle é fundamental para ter. Às vezes a impotência é uma fase reversível. Às vezes chega um ponto, que já chega a uma lesão tal da parte vascular e neurológica que precisa fazer algumas outras fatos para poder trabalhar na impotência. Doutora Adriana, medicamentosos e tudo. Bom, a pergunta que chega aqui deve ser um profissional de saúde, alguém bastante interessado. Pergunta qual a população de diabéticos no nosso país e no mundo. Olha, a gente calcula que são cerca de 11% da população que já está tendo diabetes. Essa é a prevalência em termos de Brasil e em termos mundiais também. Uma pergunta aqui que chega, deve ser um profissional médico. Quais as últimas novidades no tratamento e no diagnóstico do diabetes? A senhora que é super atualizada. Então, é o seguinte, olha, hoje para o diabetes tipo 2, a gente já tem uma pleiade de medicamentos que estão trabalhando no diabetes. Por ser uma doença heterogênea, no diabetes tipo 2, a gente já tem medicamentos, não só que aumentam a secreção de insulina, mas os mais recentes, a gente sabe que é aquela linha que deve ter conhecimento já da maioria dos nossos colegas, que é a linha que trabalha com as incretinas, né? A incretina, que são hormônios liberados pelas células intestinais e que são liberados em função da glicose, elas são glicose dependentes, aumentam a secreção de insulina, diminui a secreção do glucagon, que é um hormônio que está elevado e que aumenta a glicemia, que está elevado no diabetes, e que, infelizmente, esse efeito incretínico está alterado no diabético. Então, os medicamentos mais recentes estavam relacionados com esse efeito incretínico, quer sejam os medicamentos via orais, que são os inibidores do DPP-4, quer sejam os medicamentos injetáveis, que são os análogos de incretina. E que esses medicamentos, não só eles aumentam a secreção de insulina, como eles diminuem a secreção de glucagon, e eles são importantes também como forma terapêutica, porque eles não promovem hipoglicemia, e eles são, quer sejam neutros com relação ao aumento de peso, como os inibidores do DPP-4, e até perdem peso, como os análogos de insulina, que é tudo o que a gente quer numa medicação para diabetes, que é não aumentar peso, ou até perder peso, porque a gente sabe que a perda de peso é importante no tratamento também. Doutora Adriana, e agora, mais recentemente, vão ser lançados mais uma outra linha de medicação que vai trabalhar no aumento da perda de glicose pelo rim, porque existe um aumento de reabsorção de glicose pelo rim pelo diabetes. A enzima, falando em enzima, né, que aumenta a reabsorção de glicose pelo rim, ela trabalha mais no diabetes, quer dizer, é um outro defeito que o diabético tem. Então, inibir esse fator de reabsorção de glicose pelo rim no diabetes já é um grupo de medicamentos que estão em andamento, vai ser lançado agora recentemente essa medicação, aumentando a perda de glicose pelo rim. Essa medicação não age no pâncreas, é uma medicação com poucos efeitos colaterais, pouquíssimo, vai ser uma medicação também importantíssima, porque não leva à hipoglicemia e perde peso. Então, também é uma outra linha que a gente está com muita esperança. E esses medicamentos todos, o que é mais importante também, a gente pode complementar. São medicamentos, mecanismos de ação diferentes, em que a gente pode fazer complementos. O que é que a gente faz, o fato de associar? Você diminui os efeitos colaterais dos outros medicamentos, associando medicamentos com efeitos, com mecanismos de ação diferentes. Doutora Adriana, última pergunta, para a senhora se despedir. Qual a mensagem que a senhora podia deixar nesse final de entrevista, já ficando com o compromisso de voltar para o nosso programa, né? Aí para nós, a senhora vai participar de outros programas, já sei que o jornalista Rondônio Machado está ali convidando para um domingo a senhora participar do programa dele, são 2 horas de programa, tem outros programas também que estão convidando, a sua participação hoje foi extremamente importante, mas qual a mensagem que a senhora podia deixar para a nossa população de uma forma geral e para os profissionais de saúde? Uma mensagem que
abrangesse os profissionais, em termos de procurar o diagnóstico nos seus clientes e a população de uma forma geral? Olha, eu acho assim que nós temos duas palavras-chave para estar trabalhando com diabetes, estar trabalhando com doença crônica. Primeiro é a palavra precoce, segundo é a palavra educação. Nós temos que estar trabalhando com doença crônica precocemente, fazendo o diagnóstico precoce na população. No diagnóstico precoce, nós temos que estar trabalhando precocemente, trabalhando de uma forma adequada precocemente, porque nós sabemos que se nós estamos tratando de maneira adequada esses pacientes diabéticos, nós estamos dando a chamada memória metabólica e esses pacientes ficam com a possibilidade de não estar com a complicação crônica, mesmo que eles depois de algum tempo não estejam tão bem tratados. Um trabalho mostrou isso muito fortemente. É importante que eles sejam tratados de maneira desde o início e mais ainda no início do diagnóstico, de uma forma muito adequada e muito agressiva, digamos assim. Agressivo quer dizer, levando para a meta de tratamento a mais adequada possível. Isso envolve educação. Educação da sociedade, para que ela conheça quais são os fatores de risco, para que ela participe também do processo de procurar o serviço de saúde, para exigir até que faça o seu exame para ser diagnosticado. É educação dos profissionais de saúde para que procure fazer com que hajam campanhas, com que o próprio serviço de saúde esteja trabalhando também para diagnosticar precocemente esses pacientes, para que possa tratar também adequadamente precocemente essa população. É necessário que haja educação dos gestores, para que haja prioridade em saúde pública de uma doença que é crônica, que não traz retorno para a sua gestão de imediato, mas que o retorno vai ser a diminuição de mortalidade 10, 15, 20 anos após. E então, é o que eu falo, precoce e educação são as palavras básicas. E também, mais ainda, a precocidade, a educação e a prevenção que a gente tem que fazer de doença como diabetes parte desde a criança e parte desde a barriga da mãe. É a partir da prevenção de uma doença também que já parte a ser epidemia, que é a obesidade. Se a gente estiver tratando a obesidade na população, nós estamos prevenindo diabetes, nós estamos prevenindo hipertensão e nós estamos prevenindo e diminuindo a primeira causa de morte e mortalidade na população, que são as doenças cardiovasculares e que podem ainda ser prevenidas. E vamos deixar ainda o tal do câncer que a gente não deu jeito ainda, mas cardiovascular a gente pode estar ainda diminuindo. Bom, obrigado, doutora Adriana Forte, que participou desse nosso programa de hoje. Obrigado a todos pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso... Eu quero dizer que eu tive muito prazer de trabalhar com o senhor como secretário, que o senhor deu muito apoio ao projeto de diabetes e hipertensão do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. Eu teria que fazer esse relato aqui. Pronto, porque... já que a senhora falou nisso, me diga como anda lá o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. Vamos mais uns minutinhos aí para a senhora responder. A gente continua bem, doutor Arrudo. Felizmente, a gente tem uma estrutura lá que é muito boa, né, assim... Temos as dificuldades com relação a profissionais, nós estamos com carência ainda, etc e tal, mas nós temos uma equipe muito boa e a gente tem continuado trabalhando de uma certa forma, a gente está integrado aí com as prefeituras, temos continuado com a capacitação. Tem umas deficiências que a gente vem lutando com os secretários, né? Mas eu acho que é um trabalho que dá muito prazer de fazer. Sem dúvida. Doutora Adriana, tem um ouvinte perguntando qual o telefone lá do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. A senhora sabe de cor? Sei, imagina. Pronto. 25 anos lá dentro, não vou saber de cor. Mas diga aí para o nosso ouvinte. O telefone do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão é 3101-1535. Pronto, então todos agora bem informados. Obrigado novamente pela audiência. Fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos, inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter.
Oi, eu sou um sapo. Queria dizer que adoro mosquitinho. Sabe o Aedes aegypti? Uma delícia. Eu tô ajudando no combate à dengue, viu? E você, tá fazendo o que para combater o mosquito? Dê também seus pulos virando garrafas, evitando deixar água em pneus e colocando terra nos vasos. Te dou um beijo se fizer isso. Quer não? Tá bom, mas faz a sua parte. Y Comunicação. A gente faz mais que propaganda. ycomunicação.com.br. Para uma vida tranquila, pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença. Faça contratos seguros. Contrate sempre um advogado. Para uma vida tranquila, conte com a Pronto Service. Assessoria e consultoria para municípios, pessoas físicas e empresas. Administração de imóveis e tudo para a sua segurança administrativa. Pronto Service. Ligue 3291-3588, Avenida L 780, primeiro andar, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você. Profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.